Exemplo 1 aqui, para a aplicação das fórmulas. 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio. Então, mmHg significa milímetros de mercúrio, que é a pressão. Qual será o novo volume do gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio? Então, qual será o volume do gás quando a pressão passar de 700 para 600 milímetros e a temperatura passar de 27 para 87 graus? Então, a primeira coisa que você vai fazer é um quadrinho. É um quadrinho, pressão, volume e temperatura. E anotar os dados, certo? Qual é a nossa pressão inicial? 700 milímetros. Qual o volume inicial? 20 litros. Qual a temperatura inicial? 27 graus. Aqui. Essas são as condições do início. Agora vamos colocar as condições no final. A gente quer saber qual será o novo volume do gás a 87 graus e 600 mmHg de pressão. Então, coloco os dados aqui. Pressão final, 600 milímetros de mercúrio. Volume é o que eu quero saber. E a temperatura, 87 graus. Bom, próximo passo, você vai transformar essa temperatura que está em Celsius em Kelvin, porque todos os cálculos devem ser feitos com a temperatura em Kelvin. Então, para passar de Celsius para Kelvin, você soma mais 273 em cada temperatura. Pronto. Feito isso, você já tem todos os dados, é só aplicar na fórmula do pivete. Qual a pressão inicial? 700. Qual a pressão final? 600. Qual o volume inicial? 20, exatamente. Qual o volume final? Não sei, ele vai ficar aqui igualzinho. Temperatura inicial, agora 27 mais 273, 300 graus. Temperatura final, 87 mais 273, 360. Pronto, feito isso, é só resolver as fórmulas isolando aqui o V2, e aí nós temos um resultado de V2 igual a 28 litros. Vamos agora ver um exemplo de transformação, né, isotérmica, isobárica ou isocórica. Vamos aqui para o exemplo 2. Um pneu de uma bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, ou seja, o volume é constante. Qual será a pressão de calibração do pneu quando a temperatura atingir 37 graus? Então vamos entender. O pneu foi calibrado a uma pressão de 4 atm e o dia estava frio, temperatura de 7 graus. Bom, a bicicleta ficou lá encostada. E o que é que acontece? A temperatura agora está num dia quente, atingiu 37 graus. E muito quente mesmo, viu? E aí, qual será então a pressão de calibração desse pneu com a variação da temperatura? Então, vamos fazer aquele mesmo esquema. Faz um quadrinho, pressão, volume e temperatura. Coloca os dados iniciais, pressão, 4 atm, temperatura 7 graus, e o volume, disse na questão aqui que o volume e a quantidade de gás injetado foram os mesmos, então não teve variação de volume. Dados finais, ele quer saber a pressão da calibração e a temperatura agora é 37 graus. Então, qual a nova pressão na temperatura de 37 graus? Com isso, lembrando que as temperaturas, né, você vai somá-las com 273 para ficar em Kelvin. E aí, com isso, a gente vai lembrar da fórmula do pivete. Pela fórmula do pivete, o volume é constante, então ele não vai aparecer na fórmula. Então, a gente vai usar só P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E aí, agora é só colocar os dados da tabela na fórmula. Então, vamos lá. Sim, pela fórmula, a gente tem uma transformação isovolumétrica, porque os volumes são constantes. Então, nós temos aqui, ó, pressão inicial, 4 atm, pressão final, não sei. Temperatura inicial, 280 graus, que é a soma de 273 com 7. E temperatura final, 310, que é essa soma aqui.
E aí temos o resultado de x igual a 4,4, depois de fazer aqui a regra de 3, letra correta, letra B, ok? Espero que você tenha compreendido. Se não tiver compreendido, volta, olha a aula de novo. Você vê que o assunto é bem simples. E com isso, você consegue então responder às questões, certo? Um abraço.